esse filme nos possibilita, né? Assim, para aqueles que chegaram atrasados, estávamos falando, um enorme trabalho, estudo e dedicação e foco na questão do direito e também da psicologia, e também seja para todos nós uma oportunidade muito grande de nós analisarmos os personagens em torno dos estilos de liderança e os impactos que esses estilos de liderança causam no cotidiano, no dia a dia das organizações. Elementos essenciais das organizações, está escrito aqui, ó. Certo? São 3 elementos essenciais das organizações. Não há organização sem pessoa. Toda organização tem pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de resultados, de objetivos. É o segundo elemento essencial das organizações. Pessoas se relacionando com pessoas para a obtenção de resultados se faz através dos usos diferenciados da hierarquia. Se perguntarem a vocês amanhã, em qualquer teste, quais são os elementos essenciais de uma organização? Pessoas, objetivo, resultados e hierarquia. Administrar é obter resultados através de pessoas. Liderar e considerando aí como sinônimo, claro que há muitos autores e pode-se fazer diferença entre liderar e administrar, nós estamos considerando aqui administrar e liderar como semelhantes, como sinônimos, necessariamente não são, dependendo do foco que se dê, mas administrar e liderar é obter resultados através de pessoas. Como as pessoas se relacionam com outras para a consecução de objetivos. Liderança, finalmente, seria um processo, seria função do líder, dos liderados e da situação. Todo o processo de liderança, se muda o líder, liderado constante, situação constante, muda o processo de liderança. Se muda os liderados, como a liderança é a função dos líderes, dos liderados, mudou os liderados, também muda essa equação. E, subsequentemente, em relação à situação também. Vamos para o próximo. Estava dizendo, a gente poderia tratar isso sobre liderança situacional, que é uma corrente, aliás, hoje, majoritária no pensamento dos teóricos de administração em relação à corrente mais aceita, né, que seria a teoria situacional, né, e há um outro modelo, há uma outra corrente minoritária hoje, que é da liderança do melhor estilo, e que haveria um modelo ideal, um estilo ideal de liderança no mundo das organizações. Tá certo? Essa é outra discussão, nós não estamos tratando aqui. A outra questão é, o líder é nato ou o líder que aprende? Que a competência de liderança pode ser adquirida, isso também é muito discutido por toda a literatura. A gente não vai tratar, mas vamos tratar de um foco que é muito pouco tratado pela literatura, que é o estilo dominante e o estilo subdominante. E o filme mostra isso muitas vezes. Quer dizer, quando se fala líder autoritário, ou líder laissez-faire, se ensina e se coloca isso nos livros como se esse estilo fosse permanente e fosse sempre exclusivo. E não é. As pessoas têm diferentes, tem um estilo dominante, quer dizer, aquele que tem mais frequência, aquele que mais se repete, e tem estilos subdominantes, a qual ele recorre em momentos de crise, em momentos de circunstâncias diferenciadas, que ele escolhe a outros estilos. Então, há uma dominância e há um estilo dominante. Aqui nós vamos tratar do estilo dominante e do estilo subdominante dos 5 personagens que nós escolhemos para discutir aqui hoje com vocês. Vamos lá. Se nós pegarmos uma teoria, pode ser outra, mas se nós pegarmos uma teoria que por acaso pega pessoas e resultados, é o grid gerencial de Robert Blake e Jane Mouton, traduzido em português pela editora pioneira, chamado grid gerencial, nós vamos ver aqui orientação, todas as lideranças têm orientação para pessoas, orientação para resultados ou para produção. Se nós considerarmos que ninguém é zero, porque não está morto, 1 para pessoa, 1 para produção. Tá? Se eu corro aqui 1 de produção ou de resultado, vou ter 9 e 1 como estilo máximo. Poderia ser 10, poderia ser 5. Estamos convencionando chamar de 9 e 1. Se nós caminharmos para cá, para orientação para pessoas, com 9. No meio,
do gráfico, estaríamos aqui com 5,5, é o meio do caminho, entre meio para pessoas e meio para resultados. E 9,9, finalmente, o quinto estilo, que seria o máximo de conectividade entre integração de pessoas com pessoas para a consecução de resultados. Tá certo? Tá claro? Isso tá simples? Então vamos lá para frente. Quando a gente pega o filme, e é isso que a gente quer trazer para vocês aqui, ó. Os estilos do filme estaria o estilo clássico, né? Se demonstra aqui o proprietário do serviço de mensageiros, que é o famoso, muito conhecido ator americano já falecido, Lee Jacob. Está aqui o proprietário do serviço de mensageiros, que é o estilo 9.1. Ao contrário do 9.1, o publicitário, que é o estilo 1.9, que seria o máximo de orientação e de foco nas pessoas. Né? O terceiro estilo seria do torcedor, né? Que era muito pouco, ou quase nada orientação para a pessoa, ou quase nada orientação para resultados. O quinto estilo, o quarto estilo, desculpe, é o estilo do meio do caminho, né? Do que era o coordenador da reunião, que era um treinador de futebol americano, que aparece no filme, que seria o 5-5. O que nós queremos trazer para vocês aqui, primeiro conceito complexo, é que esses quatro são muito mais parecidos do que distintos. E esses quatro, nada mais prático do que uma boa teoria. Quando a gente fala teoria na prática é diferente, é que a gente tem uma má teoria. Mas quando a teoria é boa, ela é profundamente prática. Por quê? Porque toda teoria advém da análise, da reflexão, do pensamento, da avaliação, da prática. Vamos dizer que o que seria diferente aqui em termos de conceitos de gestão é o arquiteto, que é o ator também conhecido, o pai da Jane Fonda, né? O ator Henry Fonda. Vamos continuar. O estilo dominante do Lee Jacob, do proprietário do serviço de mensageiros, ele pressiona todo o tempo para fazer valer a sua opinião. A gente vê isso. A sua opinião é a única que vale. E assim ele decide. Pouco se importa com os sentimentos, percepções, que vai magoar, se não vai, e a opinião dos outros. Impõe suas ideias, mesmo que tenha que pisar no calo dos outros. É obstinado, duro, voltado para resultados, quer sempre ganhar nas discussões. É um ganha-perde. Ganha ele, perde as pessoas. Ganha os resultados, perdem as pessoas. É o estilo 9.1 clássico, autoritário e disciplinador. Ele disse lá, eu tenho 37 empregados, não é isso? Eu construo, eu fiz de baixo, construí a minha empresa, eu construí tudo que tenho. Eu queria fazer do meu filho um homem, e com 16 anos ele me partiu a cara. Fiz ele um homem, mas ele partiu a minha cara. Premissa básica do personagem 9.1, do personagem proprietário do serviço de mensageiro. Há um conflito irreconciliável entre produção, entre resultados e pessoas. E nesse conflito entre produção e pessoas, dane-se as pessoas. Vou focar fundamentalmente os resultados. Conhece gente assim? Ele diz, o trabalho é não tem uma caretinha daquelas não, né? O trabalho é antinatural para a maioria das pessoas. Se o trabalho é antinatural para a maioria das pessoas, a opção qual é? Constranger, obrigar as pessoas ao trabalho. Por quê? As pessoas não são afeitas ao trabalho. O trabalho as agride. As pessoas não são naturalmente vocacionadas para o trabalho. Portanto, tem que botar cada homem certo no lugar certo. Cada macaco no seu galho. Tá? Escolher quem tem o perfil da empresa. Já ouviram isso na seleção de pessoal? Nós temos que selecionar quem tem o perfil da empresa. Quem tem o perfil da empresa é que vai ser escolhido. Então, descrever bem o trabalho, definir bem o que deve ser feito, tempos e movimentos. É a escola clássica de administração? É engraçado. Ela existe. Existe hoje. No mundo das organizações, nas relações de trabalho, na área de vendas, não é assim? Nos supermercados, no cotidiano dos escritórios, no mundo das organizações em geral, e a gente pensa que isso já morreu. E existe personagens como os mensageiros.
pior, será que nós não somos assim também? As pessoas são instrumentos de produção. Aliás, um mal necessário. Seria ótimo se não tivesse pessoas. Tem consultores até que propõem isso. Olha as metodologias, ou as teorias tipo downside das organizações. Não foram assim? Se livrar das pessoas seria ótimo. Como se uma empresa pudesse se livrar das pessoas. Se saísse todo mundo aqui da Estácio, dessa unidade aqui de São Gonçalo, não teria organização, teria o prédio. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Para a obtenção de resultados, as pessoas são meros instrumentos de produção. Vamos continuar. Qual o modelo? Autoridade e obediência. Como disse, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O supervisor planeja, dirige e controla. O subordinado executa. O planejamento e execução são diferenciados. Há os que pensam e há os que fazem. Há os que decidem e os que executam. O pintor tem uma hora que diz assim, dentro do banheiro com o Henry Ford, né, com o arquiteto. Eu nunca pensei, quem pensa é meu chefe. Eu não tenho que especular. Os resultados são o que importam. Ah, conhece isso? Que está nos balanços de resultados? Os fins justificam os meios. Aliás, a frase preferida agora da novela, né? Avenida Brasil. A gente não tem tempo de ver essa novela aqui, né? A Avenida Carminha adora falar os fins justificam os meios. Né? Olha lá. Bons resultados de curto prazo, certamente. Claro, com autoritarismo, com comando, talvez consiga, talvez não, né? Mas você trazendo nesse sistema organizacional o germe da contramudança e da contracultura. Quando eu falo isso, eu me lembro, vamos para a próxima. Eu me lembro sempre quando eu era, né? Quando eu era funcionário, estagiário ainda, em Furnas, né? Muitos anos atrás em Furnas, que é uma grande organização brasileira, eu estava estudando administração como vocês, fui ser estagiário lá pelo CIEE. Imagina, eu estou falando em 1967, hein? Bota tempo nisso, hein? Ainda lá no prédio, não tinha nem aqueles prédios lá em Botafogo. O regime era muito duro, a engenheirada lá era dura com o pessoal. Eu trabalhava na diretoria de operação, né? Diretoria que geria as usinas, e eu comecei a assistir aos funcionários que pegavam sal dentro do cartão do relógio de ponto e botava sal para entrar dentro do relógio, para estragar o relógio. A turma conheceu isso? Hein? Ele conheceu isso também, o professor também conheceu. Vejam só, é a criatividade anti-organizacional. O conflito e a negociação, você pode fazer as pessoas acabar o conflito rápido. Basta, a pessoa está com tosse, bota esparadrapo na boca. Ele para de tossir, mas morre de asfixia. Grande parte das pessoas das organizações, por estilos desse tipo, dos proprietários do serviço de mensageiros, estão mortas psicologicamente, se bem que vivas trabalhando na empresa. O que importa é cumprir a tarefa e não concordar ou compreender. A organização formal versus a organização informal. O conflito que se estabelece e que é realmente deteriorante para a organização entre a organização informal e a organização informal. As cliques, as panelinhas, as tribos. Quando a gente vai fazer, por exemplo, quando a gente vai fazer um evento do Rei Lia, né? A gente vai fazer um evento do Rei Lia, logo o cara tem um grupo que não quer ir junto no ônibus, quer ir separado. É a clique, a panelinha que começa a competir uma com a outra. Né? Tá rindo, né? É verdade, você sabe que eu só falo verdade. A divergência é vista como a prima irmã da insubordinação. O confrade da insubordinação, da indisciplina. O gerente é o certo e os outros são os errados. Vejam bem, esse é o estilo clássico, tipo clássico na administração clássica de gestão, do autoritário, da disciplina, e que preside muito o comportamento de muitos gerentes nas organizações e no conjunto, muitas vezes, da própria cultura organizacional. Próximo. O estilo do publicitário, relações humanas, o boa praça, grupista, country club, tapinha nas costas. Nem sempre, né? Nem sempre o estilo autoritário do personagem anterior que nós vimos é na gritaria como ele faz. Às vezes a pessoa fala baixinho e é extremamente dura, né? Se vocês conhecessem a minha mulher, vocês iam saber o que eu estava dizendo. A última palavra é sempre minha, sim senhora.
Ela nunca berra, eu só faço o que ela quer, né? Estilo 9-1 em cima da gente. Até ser forçado a tomar partido, o publicitário demonstra uma relativa indiferença ao resultado do júri. Porque ele tem um para a tarefa e 9 para a pessoa. Fica rabiscando ou faz jogo da velha. É um dos ansiosos para ver tudo acabado. Mantém a conversa afiada constante com o intuito de estabelecer boas relações e camaradagem. Ele não quis dizer isso, ele está sempre olhando o lado bom das coisas. Essas organizações são as organizações em que a festa junina ou a comemoração do aniversário é mais importante que os resultados. O churrasco do fim de semana é uma maravilha, né? Não vale a pena se exasperar, você está fazendo um ótimo trabalho e força a se relacionar bem com os outros. Seu voto vai e vem de um lado para o outro, querendo ser aceito e agradar ao interlocutor. Esse também acredita que há um conflito irreconciliável entre produção, entre resultados e pessoas. E se o conflito é irreconciliável entre pessoas e produção, eu fico com as pessoas. Porque se eu ficar com as pessoas, elas vão produzir. Porque vacas felizes é que dão bom leite. Pessoas satisfeitas vão dar um bom trabalho. O trabalho é antinatural para pessoas. O ser humano, portanto, eu devo criar uma relação de trabalho, de tratar bem as pessoas que elas vão produzir. A descrença profunda também na natureza do homem. Isso é que os torna semelhantes. Um que estava aqui, né? O Lee Jacob, o proprietário de serviços mensageiros, e o outro que veio para cá com um 9. 9, 1 e 1, 9 são práticas diferentes da mesma teoria. São estilos comportamentais diferentes, soluções aparentemente diferentes de um mesmo conceito sobre a natureza humana. Está claro isso? A opção, sedução ou a manipulação. Você pode fazer o cachorrinho andar de duas maneiras. Um é dar aquela técnica do CB, né? O chute no traseiro, né? É chute no traseiro? CB, entendeu? O cachorrinho anda, mas ele não queria andar. Você queria que ele anda. Você conseguiu o movimento do cachorrinho, não a verdadeira motivação. Mas você pode fazer o cachorrinho andar também, balançando o ossinho na frente dele. Ele, para pegar o ossinho, ele também anda. E você, de novo, não tem motivação, você tem movimento. A organização também é assim. O cachorro, você vai chutar o traseiro dele, a técnica do CB, né? Chute na bunda, não é isso? É? Tá certo? Esse chute no traseiro, o cachorro pode se virar e morder o seu pé. Nas empresas são assim: ameaça, prêmio, punição. Se você não fizer, se fizer vai ganhar. Se não fizer, não vai. Se não produzir, não vai ganhar. Se não vai ser suspenso, vai ser punido, vai ser demitido. E se ameaça, olha aqui, olha o prêmio que você tem para trabalhar. Se você fizer isso, você vai ganhar isso. Olha aqui, olha aqui. Ameaça ou punição e prêmio. Os comportamentos são distintos da mesma lógica de raciocínio, de teoria, de liderança. E aí qual é? Só o amor constrói para a eternidade. O homem é a medida de todas as coisas. Somos uma grande família. Veja o Joel no Flamengo, o que deu, né? No início era uma alegria. É verdade. Era uma grande família. Né? Todo mundo legal com ele. Depois dá bronca isso. Olha lá, vaca feliz dá um bom leite, como disse. Confunde grupo social com grupo funcional. As pessoas, para trabalharem bem, não precisam se amar, precisam se respeitar. Não quer dizer que as pessoas com quem trabalhamos são as pessoas que a gente vai tomar chopp. Se tomar um chopp com ela, melhor. Mas o estilo do publicitário é: vamos tomar chopp. Se todo mundo tiver amiguinho, todo mundo tiver uma relação social, se todo mundo formar um grupo social, elas vão ser produtivas. Isso não quer dizer necessariamente real. Tá? A outra coisa que você tem disso é o mínimo denominador comum de desempenho. É uma perda de desempenho e um ganha-perde, onde ganham as pessoas, mas perdem os resultados. Próximo. O modelo do nosso publicitário, que era o ping-pong, que ele ficava para lá e para cá, e para lá e para cá, inocente ocupado, é o modelo do AB de Craca. O gerente Relações Humanas, Vasilina Boa Praça,
ele transfere para o grupo a decisão, pensando que é democrata. E ele nunca toma a decisão, o grupo é que decide. Ele não é um democrata, ele é um abdicrata. Ele faz não a democracia, mas a abdicracia da responsabilidade da decisão. Conhecem gente assim? Certamente conhecem. Generalidade, ele está sempre com os alvos gerais. Quais são os objetivos dele como resultado? Os alvos gerais que não são nem definidos, nem no lusco-fusco. Não são tão claros como todo mundo concorda. Precisamos aumentar a nossa produção. Precisamos melhorar os nossos resultados. Todo mundo concorda com isso. Como vai aumentar o resultado? Por que vai aumentar o resultado? Quais são as estratégias? Quais são os métodos? Quais são as formas de trabalho que vamos utilizar para melhorar esses processos? Generalidade, o nosso objetivo é o homem. Ué, como organizar o trabalho de modo a que as pessoas se sintam felizes e confortáveis? Esse é o objetivo clássico do gerente tipo publicitário. Que a gente precisa enxergar isso e diagnosticar no nosso cotidiano. Não só diagnosticar os outros, mas diagnosticar também os nossos próprios estilos. Às vezes como marido ou como mulher, namorado ou namorada, chefe subordinado, pai e filho, filho e mãe. Próximo. Uso da hierarquia, um com todos. Ah, eu esqueci de falar do primeiro, que eu sozinho, né? Eu uso da hierarquia, eu decido sozinho. E vocês executam, subordinados. Esse não, é um com todos. Ele está sempre a galinha com seus pintinhos, está sempre trazendo o grupo. Sempre, e o camarada vai para a reunião, não tem nada que participar, mas está lá na reunião, tem que falar. A reunião que era para durar meia hora, dura 10. Conflito e negociação, harmonia superficial, sempre resolve nas relações sociais, né? As relações humanas. Não fala tudo para ele, não, que pode magoar. Não diz a verdade, não, tora a pílula. Estão sempre pintando a pílula para efetivamente não transformar aquilo em realidade. Livra-se do ônus psicológico da decisão, está sempre olhando o lado positivo das coisas. Qual é a criatividade do empenho? O foco na dimensão social. Como falei, a festinha do fim de ano é sensacional numa organização, não é? Tipo que o gerente é o publicitário. Você está contra a festinha do fim de ano? Claro que não. Isso não pode ser a essência da gerência. Mas ele faz isso para fazer com que as vacas satisfeitas vão produzir um leite melhor. Quem são as vacas? Os funcionários. Vamos lá. Agora vem o estilo... Aqui está difícil de ler. Ausente de corpo presente. É mínimo para a pessoa e mínimo para resultado. Que é o nosso torcedor, olha aqui. Não se envolve em decisões, exceto para alcançar objetivos pessoais. Acabar logo o jogo, o julgamento, para ir para o jogo. Acabar o julgamento, né? Constantemente está contando anedotas que nada tem a ver com o tema em discussão. Circula pela sala, consulta relógio, joga bolinha de papel para o ventilador. Comentários típicos: você está um bocado aborrecido, por que não aproxa atenção? Você torce para que time? Permanece literalmente neutro do princípio ao fim da discussão. E quando muda de culpado para inocente, é sem nenhuma razão objetiva. Ele não está nem aí para o jogo, para o cargo, para a responsabilidade dele. Meu amigo, como tem gente nas organizações assim. E não é só em organização pública não, hein? Vamos continuar. Também há um conflito irreconciliável entre produção e pessoas. E o trabalho é antinatural para os seres humanos, mas ele está noutra, ele não está nem aí para te borda, que se dane um avião, não estou nada com isso. Eu quero preservar-me, é o camaleão organizacional. Como ficar aqui para continuar na folha de pagamento e não me encher o saco? Ser visto e não ser lembrado. Isso não quer dizer necessariamente desonestidade pessoal. Em alguns casos pode ser até fachada, pode ser até problema de caráter, mas pode ser estilos gerenciais autoritários que transformaram essa pessoa naquele que está ali apenas cumprindo o mínimo que possa fazer para ganhar o máximo que ele continua ganhando dentro da organização. Estilos sobre ele podem ter gerado comportamentos desse tipo. Estilos gerenciais. Continuando. Qual é o modelo? É a sobrevivência. Como é que eu continuo na folha de pagamento? Cada um faz o que quiser, portanto que não me amole. Sempre neutro, portador de mensagem. Tem que levar
alguma notícia ruim para o subordinado. Eu falo, o chefe mandou, hein? O chefe falou que tem que fazer isso. Já viu isso, não? O cara é um mero interlocutor, é um pino de ligação entre chefe e subordinado. Ele só diz o que o outro mandou. Ele nunca diz o que ele acha. Faz apenas o que está no gibi, que está no manual, que tem que ser feito, o mínimo esforço para se manter, como disse na folha de pagamento. Próximo. Uso da hierarquia, omisso. Não está nem aí com a hierarquia. O pessoal que se vire. E aí, qual é o conflito? Ele finge que não está vendo. E eu não vou me meter, não. Por quê? Porque os outros discutem e o tercedor fica calado. Ele está num grupo de discussão. Todo mundo está discutindo, ele fica calado, sempre prestando atenção no que os outros estão falando. E todo mundo, para quem ele olha, acha que ele está concordando com quem está falando. E ele acaba sendo campeão de popularidade. Todo mundo gosta dele, ele está sempre com um olhar concordando com o que o outro está dizendo. E aí, ó, e se alguém perguntar a algum chato, o que você acha? Ah, ele sempre está assim, precisamos de mais dados para discutir esse assunto. Né? Ou talvez vamos fazer uma pesquisa. Ou vamos criar um grupo de trabalho para resolver esse problema, para estudar melhor o assunto, que precisa de um aprofundamento melhor. Ou repete tudo que os outros dizem. Ele continua repetindo tanto que logo o mais ansioso toma a palavra dele e ele disse tudo, mas não falou nada. Ou falou tudo, mas não disse nada. Como vocês quiserem. Né? Ah, ele protege sempre no intelectualismo. Se ele tem boa formação, e às vezes tem, ele começa a dizer porque a teoria tal diz isso, outra teoria diz aquilo, e aí o outro pega a palavra dele e pronto, acabou. Colegas de grupo de trabalho, em grupos de estudo, é a mesma coisa, hein? Aquele que diz assim, ó, eu assino em cruz o que os colegas fizerem. Né? O outro diz assim, deixa comigo que eu vou fazer a parte de digitação, a parte de capa, porque normalmente tem alguém que passa a fazer isso. Né? Ele não faz nada. Nesse grupo de trabalho tem o pior, que é o 9-1, ele assim, eu vou fazer tudo sozinho, porque eu não vou deixar que esses imbecis dos meus colegas atrapalhem a obra-prima que eu vou fazer sozinho. Né? Porque ele não quer que ninguém atrapalhe. Esse é o DJ Pop no seu estilo gerencial, o mensageiro. Ah, sim, espalha material sobre a mesa, mostra que está sempre ocupado. Eu tenho um colega lá no conselho que está sempre ocupado, está sempre tenso, mostra sempre ser ocupado. Ah, nunca é o primeiro numa reunião de 10, nem é o 10º numa reunião de 10. Porque ele é o primeiro, o segundo chega e começa a falar com ele. Ele vai ter que se expor. Nem o terceiro, porque os dois começam a brigar, vão perguntar o que ele acha. Ele é o quinto. Já tem todo mundo brigando ali, ele fica só prestando atenção e olhando, de vez em quando com um olhar concorda com todos e pronto. Mas quando alguém pergunta, ele diz assim, deixa que o tempo resolve. O tempo é o senhor da razão. Né? Vamos dar tempo ao tempo, porque tudo vai se resolver com o tempo. Ah, é aquele que diz assim, eu nunca me arrependi daquilo que não disse. Boca fechada não entra mosca, já lembra disso? A gente fala isso todo dia, né? Próximo. É criatividade, ausente de corpo presente. Ele está sempre presente, sem ser visto. Às vezes criativo. Às vezes essas pessoas são criativas fora do trabalho. É um professor brilhante na faculdade. É um profissional fora do ambiente de trabalho muito reconhecido. Mas no trabalho ele não faz nada. Está sempre porque enterra as sugestões dos subordinados, as contribuições, o empenho, autopresente para fora da organização. Isso é uma concorrência desleal comigo. Agora o nosso treinador está dito aqui, ó, dividir as diferenças, árbitro das divergências. Esse é o político, o parlamentar. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Devagar se vai ao longe. Devagar com o andor que o santo é de barro. Já ouviram? Vê que diferença interessante, né? Olha só como é que ele vai. É um dedicado conciliador político parlamentar. 5 para a pessoa, 5 para resultados. Meio do caminho para os dois. Ele contempla um e contempla outro. Aceita a proposta de votação e outras sugestões que recebe. Busca soluções razoáveis. Se vocês concordarem, ele diz assim, vamos iniciar um intervalo de 5 minutos? Ele diz lá outra hora. Se é isso que vocês desejam, então votemos logo.
Não chegaremos a nenhum resultado com tanta discussão, ele fala, né? Sinto muito, mas de certa forma concordamos em fazer outro. E quando apertam ele se esconde, né? Continua. Também ele acha que há um conflito irreconciliável entre produção e pessoas, que o trabalho é antinatural para as pessoas. Daí, portanto, há que dividir as diferenças entre produção e pessoas. Estático enfatiza igualmente produção e pessoas. Qual é a opção? Ou como acomodação e negociação. É o meio termo, é o meio da estrada, é o homem organizacional. A grande parte dos gerentes, a grande maioria dos gerentes, esteja talvez nesse estilo sem saber. Às 5 horas terminou o trabalho, não tem 5 minutos e 1 minuto a mais. Botou o paletó e se mandou. Né? Qual é o modelo? O status quo, as práticas do passado, os precedentes, as tradições, os hábitos, os costumes são fundamentais. Decisões sem julgar o seu julgamento. Ah, está na 8666. Quem é de serviço público sabe disso. Está lá no livrinho, não adianta. Quem decide é o manual ou o regulamento. Faz tudo que está no livrinho. Com isso ele não tem que pensar. Está lá no livrinho e cumpre direitinho. É o estilo burocrático de gestão. Não questiona a norma. É um mero, não intérprete da lei, é um aplicador. Certo? Vamos lá. Soluções viáveis, mas nem sempre as melhores. Vamos evitar o extremo, como disse, mas vai num pássaro na mão que 2 voando, devagar com o andor, com Santa de Barro, devagar se vai ao longe, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O mundo não se fez em um dia, vamos devagar. É o campeão moral, que eu me lembro aqui do Parreira, da seleção de 78, né? A gente perdeu a Copa do Mundo, mas não perdeu de ninguém. Mas deixamos de ser campeão. O que adianta ser campeão moral? Perdeu. Teve outro campeão, foi argentino. Né? A sabedoria está no meio, né? Entre pessoas e produção. Próximo. Uso da hierarquia, 1 a 1, ele jamais chama todo mundo. Sabe aquele cara que só chama um e conversa? Depois chama outro e conversa. Depois chama outro e conversa. E ele fica com as informações direitinho. Ele nunca bota o grupo, nunca junto para um deles ver uma coisa para outro, ele fica sabendo de tudo. Manja esse cara. É que o conflito como é que eu vou fazer para agradar a gregos e troianos? Como é que eu vou definir a diferença? Em vez de ser ganha-ganha ou ganha-perde, esse é perde-perde. Perde produção e perde pessoas. Em vez de ganhar. É a ditadura da maioria. Meus amigos, democracia não é maioria. Porque senão vira a ditadura da maioria, a ditadura do consenso. Democracia é contraditório. É a minoria ouvir manifestar sua oposição, ser compreendida pela maioria e não ser aceita. E aí tem que ter um critério de decisão, vai ganhar a maioria. Mas normalmente o que se tem é o sufocamento da maioria e não discussão de tradição. O que nós vimos no filme foi isso, todo mundo votou 11 a 1, pronto. Agora você tem que votar também 12. O camarada dizia, há uma dúvida razoável. Eu não estou dizendo que ele seja inocente, eu estou dizendo que há uma dúvida. Isso é bem distante, né? Contemporização, o bom senso é danado para o gerente desse estilo do nosso torcedor, do nosso coordenador da equipe. E horror o bypass. Já viram aquele sujeito que tem horror? Por que você me bypassou? Esse normalmente é o estilo do coordenador. Eu não posso ser bypassado. Como? Ele tem que fazer, ele tem que ser o filtro da comunicação entre os de baixo e os de cima. Próximo. Criatividade. Com base na tradição e na adaptação. Ele está sempre... Não é que o benchmark não seja importante, mas ele só cria e acredita no benchmark. Vamos ver, vamos copiar os outros, né? Equilíbrio entre status quo e mudança, o brainstorm, empenho moderado, homem organizacional, aceitabilidade e antiguidade imposta. Eu estou terminando, porque eu sei que vocês estão com horário. Vamos lá. Vou correr um pouquinho. O estilo dominante. Agora temos aqui o 9-9. Máximo de conectividade entre pessoas e resultados. Busca de excelência e de automotivação, está escrito ali. Que é o arquiteto, o Henry Ford, o personagem do filme. Genuíno interesse pela tomada de decisões válidas. Não quer dizer que seja certo ou errado. Dúvida razoável. Discussão e deliberação que dá consenso. Tinha um presidente da General Motors, que transformou a General Motors na maior fábrica na época, maior do que a Ford,
chamava-se Alfred Sloan, que o Peter Drucker cita ele toda hora. Foi um grande modelo para o Peter Drucker nos seus livros. E ele dizia lá o seguinte: quando todo mundo está a favor, tem alguma coisa errada. Teremos que discutir um pouco mais, porque é a ditadura do consenso. Quando há uma unanimidade, a gente tem que testar essa unanimidade para ver se ela é válida, porque ela pode não ser. Ele ouvir a minoria, forma convicções, busca compreender os argumentos dos demais, mesmo que não concorde com eles, introduz crivos de racionalidade, testar a validade do testemunho e das premissas dos demais jurados. Ao final, trata o adversário de forma humana. Que eu já vi que a Berenice cortou um pedaço ali do filme, como ele ajuda, Berenice, quando ele ajuda a botar o paletó, essa parte que é importante, porque é o momento em que ele bota o paletó no seu... Ficou bom o trabalho, hein? A censura de vocês aí no filme. Eles tiraram só 10 minutos. Foi 9, não. Vamos lá. Continua. Ele diz, há um conflito inevitável. O conflito não é irreconciliável. Ele diz, o conflito é inevitável e inerente à organização. Mas ele pode ser administrado. O homem pode, ele não diz o homem é. Possibilístico, nem probabilístico. O homem pode. Outro é, o trabalho é inerentemente desagradável. Ele diz, o homem pode se automotivar e se autodirigir no trabalho, se adequadamente motivado. É preciso conhecer pela experiência quem pode e quem não pode. Quem não pode se sacode. Localizar as causas e examiná-las. A opção, administrar os conflitos à mesa. Faz parte do processo das organizações a gestão de conflitos, o contraditório. Faz parte da democracia o contraditório. Não é a ditadura da maioria. Continua. Modelo, autodireção e autocontrole, participação genuína, conceito múltiplo de liderança. Isto é diferente de, que é uma outra discussão, de eu me ajustar a cada situação e aplicar o estilo que eu acho. Mas isso aí fica para uma outra discussão, porque é mais complicado. Soluções variadas no melhor processo. Se o avião está caindo, ele vai usar o eu sozinho. Se só o comandante tem e o avião está caindo, não adianta consultar a tripulação, que a tripulação acha. É óbvio. Se há momentos em que alguns poucos sabem, ele vai chamar aqueles um com alguns, ele sozinho com alguns. Se um só, ele vai chamar só um. Se tem que ser todos, ele vai chamar todos. Enquanto que os outros estilam preferencialmente só um uso da hierarquia. Está entendendo a diferença? O que contam são os fatos e não as personalidades, emoções ou versões dos fatos. Só emite julgamento em função de dados e informações, confrontação de ideias e não de pessoas. Próximo. Usa a hierarquia, portanto é múltiplo, todos os múltiplos eu estava falando. Conflito e negociação. Comprometimento e não envolvimento. Já sei que nós gostamos de dar esse modelo, né? Num sanduíche de presunto com ovos, a galinha está envolvida, ela botou o ovo e se mandou. O porco está comprometido, deu um pedaço dele. Essa é uma diferença, ele está buscando comprometimento. Quando se tem vez e opinião, se tem compromisso. Integração dos objetivos do indivíduo e das organizações. Ele não quer fazer o gerente tipo Peter Henry Fonda, o gerente do arquiteto aí do filme, ele não quer fazer dos objetivos das organizações os objetivos das pessoas, nem os objetivos das pessoas ou das organizações. As pessoas têm objetivos, as organizações têm outros. E não adianta, quando você começa a chamar todo mundo igual, você vira seita. Todo mundo quer os mesmos objetivos, todo mundo vira seita. Ele quer realizar os objetivos das pessoas através dos objetivos da organização. E realizar os objetivos da organização através dos objetivos das pessoas, que são distintos. E que são distintos de pessoa para pessoas, de grupos para grupos. Cooperação entre os diferentes, portanto. Justaposição dos pontos de informação e de decisão. A comunidade de aprendizagem, valorizar o debate, o contraditório, estimula a inteligência. Resolução de problemas a partir de fatos e diversidade de ponto de vista. Não sufocar as individualidades. Próximo. Criatividade. Inovação. Sim, que é transformar o novo no economicamente produtivo. Não adianta pensar no novo. É preciso transformá-lo no economicamente produtivo.
Baixa resistência à mudança, uso funcional crítico da resistência. Toda resistência pode ser boa ou ruim, depende. Tem resistência, a maior parte da resistência pode ser ruim, mas elas não podem ser. Mas a gente tem que fazer o uso crítico dela para testar a validade do novo. Necessidade de realização, busca de excelência e de automotivação, liderança transitória e perecível. A gente sabe que o fracasso do sucesso é terrível. O leite, a nata do leite que está em cima é que primeiro azeda. O time de futebol, é muito comum isso no time de futebol, de alto desempenho. Ele ganha o campeonato, fica de sapato alto e perde o jogo seguinte. Porque já entra em campo achando que ganhou. Né? Parece até o Brasil com o México. Acabamos de ver isso. Né? O Neymar com sapato alto que parecia... Né? Como é que chamava esse sapato alto de vocês? 14? Luiz XV. Né? Experimentação, teste de conhecer pela experiência, fatores superiores de motivação do Resbeck. Acho que vocês estão tratando aqui de fatores higiênicos e fatores motivadores, não estão? Então, ele acredita nessa diferenciação. Próximo. Empenho, autorrealização e excelência. Nada mais desigual do que tratar igualmente os desiguais. Os resultados são consequência dos estilos gerenciais. A busca do consenso, o trabalho em equipe, a sinergia, maioria e minoria. Correndo, mas vamos para a próxima. E aí nós temos, e agora aqui dançou, hein? Aqui, ó, um com todos no uso da hierarquia, teoria X. Eu sozinho, teoria X. Esse aqui é igual a esse, apenas é uma variante diferenciada no comportamento. Esse aqui é o X, esse aqui é o X'. Talvez esse aqui seja o X duas linhas. Esse aqui é o X três linhas, são três iguais. Esse aqui que é o teoria Y. Vocês que estudam teoria Y e teoria X, um dos erros que existe no livro de administração, sei que o Leonardo não faz isso, eu já conversamos muitas vezes sobre isso, é achar que teoria X é o contrário de teoria Y. Não, são. E tem a Z agora, que seria a pior de todas, porque seria a síntese equivocada entre o X e o Y. Tá certo? Porque síntese, eles querem fazer da síntese, né? Daquilo que não tem síntese. O pessoal que escreve sobre teoria Z, professor, escreve conceitualmente equivocado, como está no livro do Kevenato também, o conceito errado de teoria X. É impressionante como se coloca isso aqui. Teoria Z é uma bobagem que se tornou consagrada, que eles querem ser o situacional. Mas isso a gente pode discutir aqui outro dia, tá certo? Com mais calma. Continuando. Teoria X, o trabalho é inerentemente desagradável para a maioria das pessoas. Vejam bem, a teoria Y não diz o trabalho é tão natural como lazer se as condições são favoráveis. Uma não é o contrário da outra, senão ele teria de dizer o trabalho é inerentemente agradável. Ele não diz isso. É tão natural se o papel do gerente é como criar as condições favoráveis ao exercício dessa liderança. Está claro? A maioria das pessoas não é ambiciosa, tem pouco desejo responsabilizado e prefere ser dirigida. Ele não diz a maioria das pessoas é ambiciosa, não. Ele diz, o autocontrole é frequentemente dispensável à concepção dos objetivos da organização. Como criar as condições para que se realize o autocontrole? A maioria das pessoas tem pouca criatividade e iniciativa na resolução dos problemas. Ele não diz, a maioria das pessoas tem muita criatividade. Não. A criatividade e a iniciativa são amplamente encontradas nas pessoas adequadamente motivadas. O problema é como motivá-las. A motivação ocorre apenas ao nível da necessidade fisiológica e de segurança. Ele diz, não, ocorre tanto ao nível das necessidades sociais de afirmação e de realização, quanto ao nível das necessidades fisiológicas e de segurança. E, finalmente, as pessoas podem ser estritamente controladas e frequentemente induzidas a realizar os objetivos organizacionais. As pessoas podem ser criativas e, se ao dirigir o trabalho, se adequadamente motivadas. Se quiserem ver o livro do Douglas Magrebo, Aspectos Humanos da Empresa, em português, vão no site do Conselho, está inteirinho lá, Aspectos Humanos da Empresa, editora clássica de Portugal, e Professional Manager, está em inglês, que nós estamos traduzindo para o português. Os dois livros do Magrebo sobre teoria X e Y. Vamos concluindo. O dominante, portanto, é o estilo primordial com mais frequência.
O subdominante é o estilo que aparece com frequência em momentos de crise. Continua. O nosso arquiteto, o Lee Jacob, é claramente 99, 91. Ele é... Por quê? Ele é autoritário quando ele recorre a um momento de subdominante. E a gente esquece isso. Ele pega o jogo da velha e rasga e joga fora. Lembram disso? Ele não se importa em agredir quando o camarada diz eu o mato. Tratamento duro com o publicitário que faz jogo da velha. Não é para isso que estamos aqui, contra piadas e anedotas. Tem várias vezes recolhe ao estudo subdominante situações de ganha-perde. Caso do incidente da faca com o corretor na bolsa, que ele tira e crava a faca. Introduz crivo de racionalidade, testar a validade, testemunho das premissas do demais jurado. Ao final, trata o adversário de forma humana. Vejam bem que estilos diferentes. Continua. O nosso torcedor, toda vez que é pressionado, recorre ao estilo autoritário, de maneira obstinada, ríspida e fechada às instruções. É mordaz com o idoso, hoje não é domingo, não precisamos de sermão, e sempre reage quando compelido a se envolver. Ele é claramente um omisso e um ausente, quando provocado ele se transforma em alguém absolutamente autoritário. Isso é muito claro. E outros estilos que mostram outros subdominantes. Continua. O nosso proprietário de ofício mensageiro é um laissez-faire no subdominante. Ausência, omissão, indiferença, fuga aos fatos, participação, desistência e aceitação das execuções dos outros, quando ele toma consciência que ele queria punir o filho dele. Recua quando o pintor o ameaça por alterar a voz com o idoso. As duas vezes que o pintor diz que vai dar uns tapas, e o outro também, ele fica na dele. Estilo dominante 9-1, subdominante 1-1. Vamos para outro. O publicitário, omissão e ausência. Fica na dele, quando provocado do subdominante, né? Desliga e tende a não envolvimento com problemas de pessoas. O humor passa a ser sem graça, sem sentido, desfocado e não relacionado com a situação. Se não puder amainar o conflito, afasta e fica de fora. Silencia quando o arquiteto e o proprietário de serviço mensageiro se alongam em discussão. Estilo ping-pong, country club e almoço. 9 pessoas, relações humanas, né? Boas relações, camaradagem, vaselina e omissão. E último, vamos para o próximo. É o nosso coordenador da reunião. O estilo dominante 5-5 e 1. Omissão e ausência quando confrontado. Quando sua autoridade é desafiada, retorna à cadeira, desliga do diz, não me importa o que vocês façam. O que você quer que eu faça? Ele diz. Conforma-se a apoiar aspirações tomadas pelos outros quando não concorda. Ele é um 5-5 no meio do caminho, uma omissão. Chega um determinado momento que o filme mostra, ele vira e bota e dá as costas para o grupo. Próximo. Temos então aí, vamos ver os personagens de novo, só para encerrar. O professor coloca uma questão aqui muito interessante da teoria Z. Que, veja bem, nós estamos falando em ciências sociais. Nós não estamos falando em fita métrica de matemática. Tem os defensores da teoria Z que são respeitados, né? Da liderança situacional, tem os defensores que também do melhor estilo. A gente tem que olhar isso com as características de cada um e nunca esquecendo que a liderança é função do líder, dos liderados e da situação. Há um grupo que defende que há um melhor processo de liderança, há um grupo que defende que o estilo deve ser da situação. Isso é uma discussão importante que nós, profissionais de administração, deveremos sempre travar. Nós vamos dar o sorteio agora e muito obrigado a vocês pela atenção.